Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana de aula aí, tá? E nada melhor do que dar continuidade às nossas aulinhas. Nada melhor do que aprender, não é mesmo? Então, vamos lá para nossa aula de hoje. História hoje. Na página 46, iremos falar sobre as invasões holandesas. Como o Brasil era o exportador de açúcar para Portugal e Portugal fazia o comércio com a Europa, eles também contavam com a ajuda dos holandeses para esse comércio. Porém, quando o rei Dom Sebastião morreu de Portugal e não houve herdeiro, então quem ficou com o trono de Portugal foi o seu neto, Filipe II, rei da Espanha. E com isso, com a aliança entre Portugal e Espanha, despertou então os inimigos da Espanha, que agora queriam procurar invadir o Brasil para poder exportar também as matérias-primas que o Brasil produzia, como a cana-de-açúcar. Em 1624, houve a primeira invasão da Holanda, onde o governador da Bahia, que foi o primeiro estado invadido pela Holanda, Diogo Mendonça Furtado, ficou preso pelos holandeses. Porém, um ano depois, Espanha e Portugal se juntaram e expulsaram os holandeses do Brasil. Mas não satisfeitos, em 1630 eles voltam a invadir novamente o Brasil, só que dessa vez pela capital de Pernambuco, e sim mesmo pela nossa capital. Com o governador Matias de Albuquerque, tá? Foram invadidos Pernambuco porque é a capital que mais produzia açúcar para Portugal. Porém, os holandeses fizeram com que o governador Matias de Albuquerque fugisse e, após ele ter fugido para o interior, ele fundou o Forte do Arraial do Bom Jesus. Porém, com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar, os holandeses conseguiram vencer essa disputa contra o governador de Pernambuco e fez com que o governador de Pernambuco fugisse para o estado do Alagoas dessa vez. E no ano de 1637, o estado da Holanda manda uma pessoa bem conhecida daqui que fundou várias pontes, tá? Palácios e canais embelezando Pernambuco, que foi o Maurício de Nassau. Isso mesmo, foi Maurício de Nassau aí que contribuiu para a parte arquitetônica de Recife. Mas em 1640 Portugal libertou-se do domínio da Espanha e assinou o Tratado de Paz com a Holanda. Com isso, Maurício de Nassau teve que voltar para a Holanda, pois não era mais o governador daqui, tá? E como a Holanda começou a cobrar impostos e dívidas para os senhores de engenho, então, novamente, começou uma luta chamada de Insurreição Pernambucana, que durou 10 anos, levando até 1654, no Monte dos Guararapes, onde, mais uma vez, os pernambucanos conseguiram, tá? E derrotaram os holandeses, expulsando eles de nossas terras. Então, agora vamos fazer nossa atividade para melhor aprender e fixar o conteúdo. Na página 45, na primeira questão, você vai responder: qual foi o estado invadido pelos holandeses em 1624 e 1630? Então, conforme que você aprendeu, você vai anotar. A segunda questão: quais são os países que eram encarregados de distribuir o açúcar na Europa? Na terceira questão: complete a frase. Então, você vai observar, tá, a frase sobre quem era o governador da Bahia em 1624 e responder. Na quarta questão, você vai dizer por que os holandeses invadiram Pernambuco. Na quinta questão, qual foi a contribuição de Domingos Fernandes Calabar para a vitória dos holandeses
contra o governador de Pernambuco. Na sexta, o que foi insurreição pernambucana. Na sétima questão, letra A, o Forte e Arraiado Bom Jesus, quem construiu. Os palácios, pontes, canais e embelezamentos de Recife, quem construiu. Na oitava questão, você vai marcar um X na resposta correta, tá? Na letra A, quem resolveu passar para o lado dos holandeses, conhecia muito bem a região e ajudou-os bastante no ataque. Foi um brasileiro, um espanhol holandês, que é esse homem aqui, olha, Domingos Fernandes de Calabar, foi ele que contribuiu. Letra B, como ele se chamava? Isso. Nona questão, qual é o nome completo do enviado pela Holanda para governar Pernambuco? Aquele que contribuiu para o embelezamento da cidade. Na página 46, na décima questão, você vai observar o mapa sobre a dominação holandesa no Brasil para responder as questões. Letra A, o que mostra o mapa. B, cite os nomes atuais das duas cidades invadidas pelos holandeses. Letra C, onde aconteceu a primeira invasão holandesa, tá bom? Então, esse é o nosso exercício. Na nossa aula de caligrafia hoje, a partir da página 30, iremos estudar as sílabas com R, tá? Como já vimos em sala de aula, como já vimos nas aulas, a sílaba R. Você vai ler as palavras e vai copiá-las. Todas as palavras aqui, vocês podem ver que elas possuem a letra R. Já na segunda questão, você vai completar o espaço em branco com R e depois reescrever para ver qual é a palavra que forma. Já na página 31, você vai juntar as sílabas e formar uma palavra. Se eu tenho CA, vou juntar mais RE e mais TA. Vai ficar carreta, CA mais RE mais CA, careca. E assim por diante, vocês vão escrever aqui nesse espaço em branco, tá? E na página 32, você vai completar as frases. Quem tece as rendas é a rendeira. Quem lava a roupa é a o quê? Isso, então você vai completar todas as palavras aqui, tá? Conforme a profissão. Amores, por hoje é só. Amanhã damos continuidade às nossas aulinhas, tá bom? Beijo no coração de vocês.